E sem delongas, nós vamos agora para o nosso último bloco. Já convido para a primeira palestra a professora Mariana Sesto. Professora Mariana, seja muito bem-vinda, a palavra é sua e fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigada, doutor Lélio. Agradeço a oportunidade de participar aqui hoje nesse evento tão legal, com tantos colegas meus, com tantas pessoas que eu respeito falando, os professores, a professora Priscila, o professor Paulo, hoje de manhã. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o livro que eu escrevi com o meu orientador, o professor Paulo César Busato, que fala da eutanásia, da eugenia e do bem jurídico vida, especialmente com relação à interrupção dos cuidados paliativos nos pacientes que estão em estado vegetativo persistente. Quando nós escrevemos esse livro, a nossa intenção era trazer um olhar técnico para essa questão. Quando nós conversamos sobre eutanásia, como a Ana Júlia acabou de falar, todo mundo tem, assim, aquela crença pessoal, tem uma ideia subjetiva do que seria certo, do que não seria, e a gente também acaba lidando muito com certas ideias genéricas e pensamentos simplistas, que são aqueles que a gente ouve quando a gente entra na faculdade, assim, no Brasil, eutanásia é proibida. A vida é um bem jurídico indisponível. E aí, a gente tem essas frases, essas afirmações que são vazias em significado, porque quando você se depara com casos concretos, você percebe que elas não resolvem nada. A gente não sabe, quando fala que eutanásia é proibida, do que exatamente eu estou falando? Porque eutanásia pode ter vários significados. Ela apesar de todo mundo conhecer mais ou menos o que significa, ela tem significados médicos, ela tem subdivisões, então... Tem algumas pessoas que separam ela em eutanásia ativa, passiva, direta, indireta, aí tem a eutanásia, distanásia. Do que a gente está falando quando a gente diz que é proibida? E o que é proibida? Ela está lá no Código de Ética Médica, dizendo que é proibida, ela é um tipo penal. O que nós queremos dizer com isso? Então, nós temos essas ideias pré-concebidas, a vida é indisponível. Tá, vida indisponível, mas aí, então, eu não posso dizer que tratamento eu quero, se esse tratamento encurtar minha vida ou não. Como que funciona tudo isso? Então, a ideia do livro foi tratar o assunto de forma mais técnica para que nós pudéssemos fornecer um embasamento teórico para que, nos casos práticos, eles fossem resolvidos de forma técnica. E, para isso, foi construído todo um arcabouço teórico que trata do tema, mas como o próprio Dr. Lélio falou, o professor Busato falou hoje de manhã também, algo que a gente deve prezar é que todo esse nosso arcabouço técnico, essas nossas discussões teóricas, elas não sejam teoria por teoria. Elas tenham aplicação prática, elas possam resolver casos que nós encontremos na prática. Então, a ideia também é essa, tanto do livro quanto da exposição hoje. Eu vou dividir a minha exposição em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fixar algumas premissas teóricas das quais a gente não pode fugir. E com base nessas premissas, eu já vou trazer cenários práticos. Então, eu não vou, assim, apresentar toda a parte teórica que a gente construiu no livro para só lá no final dar uma dica de como resolver um caso prático. Eu vou fixar uma premissa inafastável, e aí, a gente vai trabalhar com 3 cenários práticos, fáticos possíveis. E lá no final, vou fazer a conclusão amarrando essas conclusões teóricas e fazendo o link com a eugenia. Então, vamos lá. Quando eu falo de paciente em estado vegetativo persistente, quem são esses pacientes? O estado vegetativo persistente é um estado onde o paciente não tem nenhum tipo de consciência do que acontece ao redor, ele não tem comunicabilidade, não tem responsividade. Então, se alguém falar com ele, ele não sabe o que essa pessoa está falando, ele não responde, ele não consegue, não consegue também responder a estímulos externos, como estímulos à dor, esse tipo de coisas. E ele também não tem capacidade alguma de se alimentar sozinho, de se hidratar sozinho. Então, tudo é feito ou por equipamentos ou por outras pessoas. E aqui é a razão principal do recorte do nosso tema. Por que a gente tratou desses pacientes e não de outros pacientes?
porque nesses casos a responsabilidade penal é mais interessante do que em qualquer outro, porque sempre outra pessoa vai tomar a decisão do que vai ser feito no momento atual. O paciente pode até ter dado alguma diretiva anterior, mas mas no momento ele não tem nenhum tipo de manifestação de vontade. Por isso, sempre é outra pessoa que toma a decisão por ele, é outra pessoa que acaba causando a morte dele. É aí que a responsabilidade penal fica mais interessante, é que a responsabilidade penal aparece como um tema realmente relevante. E o que são os cuidados paliativos? Bom, existem dois tipos de cuidados, de tratamentos que esses pacientes podem ter. Existem os tratamentos curativos, que são aqueles tratamentos direcionados à cura do paciente. Então, são os tratamentos que são direcionados especialmente a tentar reverter, extirpar a doença que causou o estado vegetativo persistente. E os cuidados paliativos são aqueles cuidados que fazem com que a manutenção da vida do paciente se torne possível e dentro das circunstâncias também agradável, dependendo dos casos, quando isso é possível. E dentro dos cuidados paliativos dos pacientes em estado vegetativo persistente, estão muito claros a hidratação e a nutrição. O paciente em estado vegetativo persistente não tem como se alimentar e como se hidratar sozinho. Então, dentro dos cuidados paliativos estão a nutrição e a hidratação. E aí, um outro ponto importante é que essa nutrição e essa hidratação são feitas sempre por equipamentos e que, se houver a interrupção, necessariamente haverá morte do paciente. Então, quando há interrupção da hidratação e da nutrição, como ele não consegue fazer isso sozinho, haverá morte. Então, aqui, essa é a razão pela qual foi feito esse recorte de tema. E as diretivas antecipadas de vontade são o outro ponto fático necessário que a gente estabeleça do que se trata as diretivas antecipadas de vontade. São essas manifestações que os pacientes podem ter dado antes de entrar em estado vegetativo persistente. Então, o paciente pode, em algum momento da vida dele, ter declarado quais eram os tratamentos que ele desejava. Se ele desejava tratamentos curativos, se ele desejava tratamentos paliativos, ou se ele não desejava esses tratamentos. A pessoa, ela pode manifestar vontade no sentido de que ela não gostaria de receber algum determinado tratamento. E aí, nesses casos, por que uma pessoa pode dizer que ela não quer um determinado tratamento se isso vai levá-la à morte? Qual é o fundamento jurídico para que uma pessoa possa fazer isso? E aí vem justamente a questão que eu tinha dito no começo. Como que a gente pode dizer que, se a gente diz que a vida é indisponível, como a gente pode admitir no ordenamento jurídico uma diretiva antecipada de vontade que diga que a pessoa não quer um tratamento e isso pode levá-la à morte? É justamente a interpretação do bem jurídico vida, que o Guilherme falou mais cedo, que eu ia falar para vocês. Quando a gente interpreta o bem jurídico vida, e aqui também eu lembro da fala dele, a perspectiva mais importante é que a gente trate o bem jurídico vida numa perspectiva constitucional. Então, qual que é a perspectiva constitucional? É que a vida é um bem jurídico individual e fundamental. Parece muito óbvio falar que a vida é um bem jurídico individual e fundamental, mas se vocês olharem os nossos doutrinadores, os nossos manuais de direito penal, quando eles vão falar, por exemplo, sobre o auxílio ao suicídio, no artigo 122 do Código Penal, eles tratam a vida de outra forma. Eles colocam, para justificar porque a participação no suicídio seria punível, eles acabam dizendo, em alguns momentos, muitos doutrinadores fazem isso, que a vida tem um significado transcendental, que ela não serve só ao indivíduo, ela serve também à sociedade. E nessa frase, que é repetida em vários manuais e que pode parecer, tá só escrito lá, mas a gente não precisa se preocupar, está guardado um germe do autoritarismo. E a gente tem que cuidar muito com isso, porque quando nós não interpretamos a vida como um direito individual e fundamental, e nós tiramos essa vida do interesse do próprio indivíduo e transferimos ela para o interesse da sociedade,
em última análise, do gestor dessa sociedade, que é o Estado, nós abrimos espaço para que eles digam se essa vida pode ser vivida ou deve ser vivida. Então, aqui tem um ponto muito importante, e essa é a nossa premissa inafastável que eu falei no começo, que é sempre pensar no bem jurídico vida como um direito individual e fundamental, conjugando ele com a liberdade e a dignidade. Quando a gente faz isso, a gente entende que a indisponibilidade, que a gente sempre fala, é indisponível, essa indisponibilidade, ela é em relação ao Estado e aos outros. Então, a minha vida é indisponível com relação às intervenções estatais e às dos outros. Mas essa indisponibilidade, ela tem uma fragilidade subjetiva quando nós lidamos com situações limítrofes, com situações excepcionais, como são essas dos pacientes em estado vegetativo persistente. Também em outras situações, como dos pacientes em estado terminal e esse tipo de situação assim limítrofe. Nesses casos, a gente consegue enxergar uma possibilidade excepcional de disponibilidade do próprio indivíduo e sempre só do próprio indivíduo com relação à vida, na escolha ou não de ter tratamentos paliativos nesses casos aqui. Então, vamos partir para alguns cenários, para que a gente entenda melhor isso daqui, e entenda como pode ser a imputação penal de quem comete a eutanásia com relação a pacientes em estado vegetativo persistente. Vamos lá. Num cenário 1, vamos imaginar o seguinte, que o nosso paciente deu uma manifestação de vontade prévia, então, antes de entrar em estado vegetativo persistente, ele tinha dado uma declaração expressa dizendo que ele queria ter cuidados paliativos e cuidados curativos se sobreviesse um estado vegetativo persistente. Então, por qualquer razão, essa pessoa deu uma declaração prévia dizendo claramente que ela gostaria de ter todos os tratamentos possíveis. Então, assim, tudo que está disponível na medicina, eu quero que seja, que eu quero receber. Então, se existe um tratamento de ponta, um tratamento que acabaram de inventar, eu quero todos esses tratamentos para mim. Se essa pessoa disse isso, e nós acabamos de ver que o bem jurídico é individual, ele deve ser interpretado em conjunto com a liberdade e a dignidade, a vontade dessa pessoa que foi manifestada deve ser respeitada. Se ela não for respeitada, alguém se colocou no lugar dela. Outra pessoa que não o titular se colocou no lugar dele para tomar uma decisão e interromper os cuidados paliativos que essa pessoa queria expressamente. Nesses casos, existe homicídio. E se existe homicídio, que tipo de homicídio é? É uma comissão por omissão? É um crime comissivo? Porque a interrupção dos cuidados paliativos pode se dar de várias formas. A pessoa está ligada em equipamentos, certo? Então, quem interrompeu os cuidados paliativos pode fazer os clássicos exemplos de filmes e novelas, né? De tirar o aparelho da tomada, pode desligar o aparelho, ou pode simplesmente deixar de colocar os insumos no equipamento, deixar de colocar os insumos necessários para a hidratação e para a alimentação. Em todos esses casos, a gente consegue perceber a mesma coisa. Apesar de em alguns deles existir um movimento externo, em todos eles a gente tem um único sentido, que é o sentido de deixar de dar cuidados paliativos. Então, voltando lá na palestra do professor Busato, Raissa também falou sobre isso, a gente tem que perceber o sentido da conduta. E o sentido da conduta aqui é sempre de uma omissão de cuidados. Então, aqui no caso, o homicídio vai ser um crime comissivo por omissão. Sempre esse sentido, então, é o sentido de matar. Em todos os casos, a gente consegue perceber isso. Por meio do quê? Por meio de deixar de dar os cuidados paliativos. Se é um crime comissivo por omissão, a gente tem que também perquirir quem é o garantidor nesse caso, porque sempre existe essa questão do garantidor. E existe uma tentativa muito grande da doutrina de fixar a posição de garantidor. Vamos fixar, tentar deixar assim engessada a posição de garantidor. Isso é um problema, porque no caso, especialmente no caso dos pacientes em estado vegetativo persistente,
em que esses pacientes, eles são vulneráveis, dependentes por essência. Eles sempre vão depender de outra pessoa. Então, esses pacientes, eles, em algum momento, eles dependem dos médicos, em algum momento, eles dependem dos familiares. Existem várias pessoas que vão passando por essas posições. E a gente acaba vendo na doutrina assim, o médico, pelo dever profissional, é o garantidor do paciente. Mas a gente consegue imaginar cenários onde esse paciente está numa unidade que foi montada na sua própria casa para que ele seja cuidado lá. Existe uma possibilidade de que exista uma unidade hospitalar dentro da própria residência. O médico foi lá, aferiu tudo do paciente e foi cuidar do plantão dele no hospital. E a família, naqueles dias, decidiu que não colocaria os insumos de hidratação e de nutrição do paciente. A gente pode dizer que aquele médico que está no hospital, que nem sabe o que está acontecendo na casa da pessoa, é garantidor? Não. E, por outro lado, quando essa pessoa, a gente também ouve e lê na doutrina que o cônjuge, a esposa é garantidora do marido, o marido é garantidor da esposa, sempre. Mas como que eles vão ser garantidores de um paciente que pode estar numa unidade de tratamento intensivo e inacessível a eles? Então, existem situações diversas e a gente tem que pensar na posição de garantidor, pensando sempre na ideia de que, além dos requisitos legais, então, além daqueles requisitos que a gente encontra no Código Penal para que a gente identifique o nosso garantidor, a gente também busque sempre cumprir o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que a pessoa só pode ser punida por aquilo, pelo tipo penal. Então, a gente tem que buscar o sentido da conduta para que nós consigamos entender, compreender que aquela pessoa, aquele que estaria na posição de garantidor, se ele realmente cometeu aquele crime. Então, lembrem lá dos exemplos que o Raissan deu na palestra dele. Então, a gente tem que sempre buscar esse sentido de tentar reconduzir a conduta, aquilo que realmente aconteceu. Eu consigo identificar, nesse caso, que os familiares deixaram de dar os insumos na própria casa, e que o médico nada sabia, que esse médico matou o paciente? Não, eu não consigo identificar isso. Então, não está cumprido o princípio de legalidade nesse caso. Apesar de o médico, em princípio, ter um dever funcional, um dever profissional de cuidar desse paciente, nesse caso, não foi ele quem matou o paciente. A gente não consegue extrair esse sentido da conduta que aconteceu. Então, nesses casos, os garantidores seriam aqueles familiares que tomaram essa decisão. E nesses casos, nesses homicídios, não haverá nenhum tipo de permissão forte, então nenhuma justificante, não existe aqui estrito cumprimento de dever legal, não existe exercício regular de direito, nada disso, e também não existe nenhuma permissão fraca nesses casos, não existe nenhuma razão excepcional pela qual isso pode ser feito, porque o paciente tinha dado manifestação expressa de que ele não gostaria que isso acontecesse, que ele queria cuidados paliativos e queria cuidados curativos. Era para ter dado cuidados paliativos para esse paciente até que sobreviesse a morte. Então, se foram interrompidos esses cuidados, nesses casos, haverá homicídio sem qualquer tipo de permissão forte, sem qualquer tipo de permissão fraca. A gente não pode nem pensar no privilégio. Porque nesses casos aqui, o interesse das outras pessoas não pode se sobrepor. Então, não existe um relevante interesse social de ninguém aqui que possa se sobrepor ao interesse manifestado expressamente pelo paciente. Então, esse foi o nosso primeiro cenário, em que o paciente teria manifestado expressamente que queria cuidados paliativos e queria cuidados curativos. Num segundo cenário que nós podemos imaginar que o paciente disse expressamente que não queria cuidados paliativos e não queria cuidados curativos e paliativos. Então, o paciente, nesses casos, ele falou assim, olha, se acontecer de eu entrar em estado vegetativo e o estado vegetativo passar a ser persistente, isso é identificado depois de alguns meses em estado vegetativo, de acordo com diretrizes médicas. Então, se eu entrar em estado vegetativo e for identificado que o estado vegetativo passou a ser persistente, eu não quero receber nenhum tipo de cuidado.
eu me manifesto aqui previamente, por escrito, entregou para alguém, está todo mundo seguro dessa vontade dele, que ele não quer receber cuidados paliativos e curativos, essa pessoa prefere morrer a passar anos ou meses no estado vegetativo persistente. Como nós vimos, voltemos lá à nossa premissa. Então, eu falei lá no começo que a gente tinha uma premissa inafastável, que era que a gente deveria interpretar o bem jurídico vida como um bem jurídico individual, conjugado com a liberdade e com a dignidade. Se o paciente tem autonomia para dizer quais são os tratamentos que ele quer, e ele diz expressamente que ele não gostaria de tratamentos, ainda que a gente perceba, ainda que a gente identifique que possa existir a morte por causa dessa escolha, ainda assim, a gente deve respeitar essa autonomia dele. Vejam, o paciente ele tem um direito de viver, mas ele não tem um dever de viver. Todas as vezes que a gente impõe esse dever ao paciente, que a gente coloca, que a gente não admite que exista essa possibilidade, nós estamos dando um caráter utilitarista à vida. A gente quer que o paciente que ele sirva aos demais, mas a vida dele serve somente a ele, não serve aos demais. Ele não precisa fazer isso, ele não precisa ter esse dever com relação aos outros. Então, tem que ser respeitada essa autonomia. Isso afasta a posição de garantidor? Não, não afasta. Ainda existe, nesses casos, uma comissão por omissão. Então, se forem interrompidos os cuidados paliativos, o que acontece? Sobrevém a morte. Se sobrevém a morte, existe aqui uma comissão por omissão, como nós identificamos no cenário anterior. Continua existindo a comissão por omissão, porque existiu um garantidor que quebrou o seu dever. O garantidor não deixa de ter o dever, ele continua tendo, e se ele interrompe os cuidados paliativos e o paciente morre, existe essa comissão por omissão. Ele não tem nenhuma permissão forte, então ele não tem nenhuma justificação. Por quê? Porque não existe um exercício regular de direito aqui, por exemplo, que a gente possa identificar no médico, por exemplo, que interrompeu os cuidados paliativos. Não é um exercício regular de direito. Por quê? Porque o médico não tem o direito de matar. As justificações, elas sempre têm como pressuposto que existe um direito. O médico não tem aqui esse direito, muito pelo contrário, todas as recomendações médicas são no sentido de que que não devem ser interrompidos esses cuidados. Então, nem os médicos, nem os familiares têm esse direito aqui nesse caso, então não existe justificação. Por outro lado, a gente pode, existiria justificação no caso de um Estado autoritário que adotasse a eugenia. Nesses casos aqui, a gente conseguiria enxergar isso, que existiria esse direito de matar, que era, inclusive, o que defendiam um penalista alemão, o Binding, e um médico, o Roth, que era exatamente isso que eles diziam. Mas aqui a gente pode identificar uma permissão fraca. Uma permissão fraca que são aquelas permissões que a gente identifica em casos excepcionais. Quando nós identificamos essa excepcionalidade desses casos, e nós conseguimos identificar que a diretiva antecipada de vontade é algo genuíno, ela passa por vários filtros de interpretação, e nós conseguimos perceber que essa diretiva antecipada de vontade é realmente válida e é realmente atual, apesar do paciente estar em estado vegetativo persistente. Nesses casos, o garantidor que quebrou o seu dever a gente pode identificar uma permissão fraca. E se a gente identifica a permissão, esses vão ser raríssimos casos onde a gente não vai ver o crime. Nós podemos pensar também num terceiro cenário, e que eu acredito que seja o cenário mais comum, que a pessoa não tenha dado nenhuma manifestação de vontade prévia. A maioria de nós não fez diretivas antecipadas de vontade. Se nós entrarmos em estado vegetativo persistente um dia, ninguém saberá qual era a nossa declaração com relação a isso. Nesses casos em que não existe manifestação prévia, ninguém pode substituir a vontade do indivíduo. Se nós vimos que o bem jurídico é individual, ninguém pode se colocar no lugar dele, ninguém pode tomar a decisão por ele, a decisão era dele, se ele não tomou, deve ser mantida a vida. Então, essa é a premissa que vai ajudando a gente a solucionar todos os cenários.
Se não foi manifestada a vontade previamente, ninguém pode tomar a decisão pelo paciente. E ninguém pode presumir a decisão. Eu acho que ele não ligava muito para isso, ele não era religioso, ele nem pensava em vida após a morte, vamos aqui desligar o aparelho. Ou, nossa, tem pacientes que têm mais chances de sobrevida, vamos desligar o aparelho nesse caso. Nenhuma dessas hipóteses é possível, a gente não pode fazer essas presunções. Então, não tem aqui, a presunção também não serve para nós como uma diretriz. Sempre tem que ser uma manifestação expressa. Então, nesses casos, se forem interrompidos os cuidados paliativos do paciente que não se manifestou com relação a nada, também vai ter uma comissão por omissão daquele garantidor que deixou, que interrompeu os cuidados paliativos. Não haverá nenhum tipo de permissão forte, não haverá nenhum tipo de permissão fraca, porque esse paciente não manifestou vontade antes, mas dependendo das hipóteses, a gente pode pensar aqui nos casos de se essa interrupção se deu por piedade, alguma razão dessa natureza, a gente pode pensar no privilégio do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Concluindo, então, aqui, passamos por esses 3 cenários, nós vimos estabelecemos nossa premissa, passamos pelos nossos 3 cenários e agora a gente consegue enxergar soluções para eles. E qual é a correlação de tudo isso com a eugenia? Todas as vezes que nós interpretamos equivocadamente a nossa premissa, ou que nós alargamos demais as nossas permissões, a gente entra em cenários eugênicos. Por quê? Porque a eugenia tem como ideia original justamente essa, que é essa higienização da sociedade, partindo da ideia de que existe alguém que pode dizer pelo indivíduo se a vida dele vale a pena ou não, se a vida dele tem valor ou não. E algumas vidas são consideradas sem valor. Quais vidas são consideradas sem valor? Aí depende da cultura, da época, de quem está dizendo isso. E todas as vezes que a gente coloca essa decisão nas mãos do Estado, a gente tem um Estado autoritário que pode dizer pelo indivíduo se a vida dele vale a pena ou não. Então, por um lado, esse Estado pode dizer que você não pode tomar nenhuma decisão com relação à sua própria vida, e por outro lado, a outra face dessa mesma moeda é que ele pode dizer também que a tua vida não vale a pena. Então, é esse o problema de construir, de deixar que certos discursos passem e que nós levemos eles em conta sem criticá-los. Então, é muito importante que todas as vezes que nós nos depararmos com esse tipo de fundamento, de argumento, que diga que a vida não, que considere a vida fora dessa perspectiva constitucional, que afaste ela, que descolhe ela da titularidade do indivíduo, todas as vezes que isso acontecer, nós estaremos abrindo espaço para uma ideia de eugenia. Todas as vezes que isso acontecer, nós dizemos que a vida tem esse caráter transindividual, que ela tem esse caráter utilitarista, econômico, e que ela só serve quando ela serve aos outros. Quando nós abrimos espaço para isso, nós dizemos que o garantidor pode tomar a decisão pelo indivíduo, pelo paciente em estado vegetativo persistente. A decisão deixa de ser do indivíduo e passa a ser de outra pessoa. Quando nós fazemos isso, nós também abrimos espaço para permissões fortes, para pautas de conduta da categoria médica, dos familiares, que passam a se sentir que eles têm esta permissão de praticar atos contra a vida do paciente em estado vegetativo persistente, como se ele fosse um fardo, como se ele não pudesse ter a manutenção da sua vida mesmo com essa chance pequena de ele acordar. E todas as vezes que as permissões fracas são interpretadas de forma muito extensiva, nós também fazemos isso. E isso acontece quando são dadas interpretações erradas com relação às diretivas antecipadas de vontade. Então, todas as vezes que nós presumimos algo, que na dúvida a gente interpreta que a pessoa era aquilo que ela queria, que nós consideramos uma diretiva antecipada de vontade muito antiga como atual, a gente, de novo, pode estar colocando a decisão de uma pessoa no lugar da decisão do paciente. E esse é o problema.
todas as vezes que a gente tira a titularidade, que a gente tira a autonomia do paciente e coloca nas mãos de outras pessoas, nós abrimos espaço para a eugenia. Porque a gente diz quem que pode dizer que a vida tem ou não valor e essa pessoa não é o próprio paciente, o próprio titular da vida. Com base, então, em todas essas... com base nessa exposição, vocês conseguiram perceber que a gente conseguiu solucionar alguns cenários de casos. Se vocês virem o livro, vocês vão ver que tem outros, são 5 cenários, na verdade, que a gente imaginou. Também conseguimos identificar aqui as consequências possíveis e as consequências nefastas que acontecem quando nós interpretamos as premissas equivocadamente ou abrimos demais as permissões. E com isso eu encerro a minha exposição e fico à disposição para, caso vocês queiram fazer mais comentários, tirar dúvidas. É isso. Gente, deixa eu ver só um momentinho. Mariana, que evento empolgante, as pessoas aí participando, e agora o pessoal quer saber do seu livro. Eu queria que você falasse aí para a gente, deixa eu abrir minha janela aqui, que foi fechando. Eu queria que você falasse para a gente, eu coloquei o endereço da Amazon, mas aonde o livro pode ser encontrado? Assim, você pode explicar para a gente? Sim, ele está disponível no site da Tirano Blanc, tem tanto a versão física dele, quanto a versão o e-book. E tem na Amazon também. Eu posso mandar para você o linkzinho para a gente colocar no chat também. Sim. Faça a gentileza, então, de me passar via chat, né? O da Tiram. Eu coloquei o da Amazon aqui. Olha, eu vou tentar ler todo mundo aqui que mandou mensagem para você, mas, ó, vamos lá. Melina Sexto, muito bom, ótima explanação. Vale a pena... Júlia Helena. Vale a pena demais conferir o livro, assim como a exposição muito bem feita. Domingos Souza, excelente argumentação, direito individual do indivíduo. Tem o Guilherme, sou da Bahia, presente, que bom. Ana Júlia Arruda, parabéns, Mariana, como sempre, incrível. O Guilherme José está perguntando quanto custa o livro. Você sabe o preço de capa dele? Ele, se não me engano, é R$58 na Tirano. Eu também acho que é mais ou menos isso aí. Guilherme, é baratinho. Se você economizar com outra coisa, com um hambúrguer aí, com um hambúrguer grandão aí, eu não sei se aí no Paraná vocês chamam de podrão. Aqui a gente chama em Minas de podrão, aqueles hambúrgueres que a gente come no meio da rua, né? Que é desse tamanho assim, sai por R$4. Brincadeira. Mas olha, o Guilherme também colocou outro aqui elogiando. Giovanni Diniz, ansioso para comprar o livro da doutora e do professor Paulo Busato a respeito do tema. Raíssa, né? A professora, né? Parabéns pela palestra, Mariana. Matheus, professora Mariana, a ideia de que a vida transcende ao indivíduo, exemplo dos tipos penais de auxílio e induzimento, se relaciona com o modo de produção capitalista de vida, corpos que possuem valor econômico? O que você acha? A ideia de que a vida transcende o indivíduo se relaciona... Acredito que não tenha relação direta com isso. Na verdade, a relação aqui é justamente com os estados autoritários, independente do padrão que eles adotem com relação a isso. Então, todas as vezes que nós identificamos esse tipo de tratamento, que a vida descola do indivíduo e ela passa a ser interesse do Estado, o Estado passa a ter como um direito pela vida do indivíduo, é que a gente identifica esse padrão que vai levar à eugenia, que não precisa necessariamente estar relacionado ao capitalismo. Beleza. Professora Mariana Sexto, muito obrigado aqui. Olha, e tá só subindo mais elogio aqui, ó. O Domingos Souza pediu para falar que ele acabou de olhar lá, tá R$ 46,08. Gente, ótimo para vocês lerem na próxima semana. A Melina de novo, né? Ótima explanação. E, Mariana, muito obrigado aí para você, pela contribuição. E a gente se encontra nos próximos eventos. Se Deus quiser, em breve, semana que vem eu estou mandando um zap para você, para a gente conversar sobre aquela outra projeto, tá bom? Um grande abraço. Tchau, obrigado, hein? Beleza.